Ou seja, até onde você pode ir, até onde você pode ir, até onde você estiver disposto a se sacrificar para melhorar, para mudar. Esse é o limite. Eu aprendi uma frase do Tony Robbins, tá? Quem puder anotar, é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Saiba que são suas decisões e não as condições que determinam seu destino. Então foi nesse momento, cara, que eu falei assim, quer saber? Que der pra eu decidir no meu destino, eu vou decidir. Eu não vou deixar mais na mão de segundos, ou de terceiros, ou de quartos. A partir de agora eu vou começar a decidir o meu destino. Eu vou começar a assumir o controle da minha vida. Eu vou começar a fazer as coisas que eu procrastinei durante muito tempo, mas que toda vez que você procrastina, você está entregando o controle da sua vida para a mão de alguém. E quando você entrega o controle na sua vida para a mão de alguém, pode acontecer o que qualquer coisa, o que a pessoa quiser e não o que você quiser. Agora, quando você assume a parada, quando você assume o controle, você assume que ninguém tem culpa de nada, que você não é vítima daquela história, que tudo que aconteceu, seja de bom ou seja ruim, é pro seu crescimento. Isso aqui expande, que você não tem uma noção do que isso acontece, cara. E aí, a partir desse momento, eu comecei a entender uma coisa. Não adiantaria eu falar que eu teria um sonho. Eu teria que mostrar para a vida que eu iria correr atrás desses sonhos, que eu iria colocar na prática o que eu estava falando. Pô, eu tenho um sonho de ser policial. Tá, beleza, e aí? O que você faz por isso? Ah, eu dou o meu melhor. Aí responde pra mim, quanto que é o seu melhor, tá? É mais ou menos assim, essa pegada. Ah, você tem um sonho e tal, o que você faz por ele? O quanto você faz por ele? Você dá o seu melhor? Aí você responde uma outra pergunta, o quanto que é o seu melhor? Quanto que é o seu melhor? Até quando? Qual que é a sua potência? Qual é a intensidade do que você faz, tá? É mais ou menos assim. Então muita gente fala, por que eu acordo pilhado e durmo pilhado? Quem viu ontem, meia-noite, tava fazendo flexão aqui no condomínio, correndo e fazendo flexão, e hoje, 4h30 eu tava de pé, e daqui a pouco eu vou pra delegacia, vai entender o que eu tô falando. Vai entender por que eu sou pilhado, por que eu sou no 220. Ô Luiz, você tá usando entorpecente? Não, cara. Muito pelo contrário. Odeio isso e prendo quem faz isso. O meu entorpecente é o café, cara. Café é lícito. Pode tomar à vontade. Então, pessoal, muita gente diz que tem um sonho, tá? De se tornar um policial, de se tornar um servidor público. A questão é o que você faz por isso e o quanto você faz por isso aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Então, quando eu decidi fazer a parada, eu falei, olha, agora eu vou fazer pra valer. Pessoal, vocês não têm noção do que muda, de tudo que muda com uma simples decisão. Só que eu tinha um porém aí, eu ia enfrentar mais um obstáculo. Sabe qual é o obstáculo que eu ia enfrentar? Eu odiava estudar. Eu tô falando sinceramente pra vocês, eu odiava estudar. Como assim eu odiava estudar? Eu era o pior aluno da escola, irmão. Eu fui convidado, se quiser eu te passo o nome das escolas. Eu fui convidado a me retirar de 2 escolas. Eu pegava recuperação todo semestre, bimestre, nem lembro. Ó, pra você ver como eu era bom estudante. Eu pegava recuperação, eu era o pior, cara. Tinha o ruim, o pior e o Luiz. Era essa a classificação na sala de aula. Só que quando você... Olha a frase do Tony Robbins, pega essa, eu gosto muito dele. Assim que você verdadeiramente se empenhar para que alguma coisa aconteça, o como vai aflorar. A pergunta que as pessoas mais me fazem é o seguinte, Luiz, eu tenho um sonho, eu decidi ir atrás do sonho. Como isso vai acontecer? Tony Robbins diz que quando você se empenhar atrás de alguma coisa, o como vai aparecer. Luiz, como? Como que eu faço? Como é que eu faço? E eu vou dizer uma coisa pra você, o como aflora. Mas é verdade, cara. Tá? Eu posso falar isso pra você na prática. Olha essa outra frase do Jim Rohn, que ele fala assim, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. O nosso mundo exterior, ele sempre vai ser um reflexo do mundo interior. Então se você está reclamando, tudo ao seu redor está ruim, será que o que está ruim não é essa pessoa que está na frente do seu espelho? Não eu aqui agora, você cria um espelho. Cara, grava isso, é uma frase que eu tenho para minha vida também. O nível do seu sucesso sempre será um paralelo com o seu desenvolvimento pessoal. É que nem eu falo com muito orgulho hoje eu falo isso, na mesma escola que uma professora falou para minha mãe que eu era burro, ela falou assim, ele é meio burrinho. Ela falou isso pra minha mãe. Ela quis ser gentil, mas me chamou de burro. E eu ouvi, eu tava do lado. Minha mãe falou assim, eu não admito que você fale assim do meu filho, tá? Meu filho é um menino bom, ele só não se encontrou ainda. Coitada da minha mãe. Mãe sempre defende. Se você é feio, sua mãe vai falar que você é bonito. Se você, né, não é um menino estudioso, sua mãe vai falar que é estudioso. Mãe, por isso que eu falo, mãe é divino, cara. Mãe é do céu, mãe é um ser assim, acima da média. Minha mãe me defendeu, obviamente.
Só que eu sabia que no fundo eu era um porra louca. Eu sabia disso aí. Não vou mentir e falar, não, eu já era. Não, eu era um porra louca. Eu era vagabundo, tá? Eu era safado, não gostava de estudar, não gostava de fazer nada, achava que tudo tinha que vir na minha mão. Eu achava que eu era vítima de tudo. A culpa, sabe de quem que era? A culpa eu colocava em quem eu quisesse. A culpa era minha, a culpa era do meu pai, que abandonou a gente quando eu ainda era bebê. A culpa talvez fosse um pouco da minha mãe, que ganhava pouco, então nós dormimos 15 anos no chão. Não tinha cama, velho. Eram 9 pessoas de uma casa. A culpa era talvez da minha avó, que não ficou bilionária, então a gente tinha que pegar uma tubaína e rachar em 9 pessoas. A culpa era do sistema, que é capitalista ao extremo. A culpa é das pessoas que não estendiam a mão pra mim. Você tá entendendo? Eu colocava a culpa em quem eu quisesse. Sabe qual que era a minha mudança? 0. Quando você põe a culpa nos outros, sabe qual que é a taxa de mudança sua? É 0. A vida vai continuar uma merda, uma droga, porque você tá pondo a responsabilidade nos outros, uma responsabilidade que é sua, que cabe a você erguer, arregaçar suas manguinhas e começar a fazer uma parada diferente. Você tá entendendo? Você quer que... outra coisa que eu falo pra vocês, eu falo tudo isso pra mim, cara. Ex-burro, tá? Ex-problemático. Não dá pra mudar as pessoas, esquece. Nós não temos o poder. O que eu tenho o poder, sabe qual que é? É me mudar, gerar uma transformação em mim. E essa transformação em mim vai gerar um novo comportamento. Esse novo comportamento vai fazer com que as pessoas mudem. Isso é meu trabalho hoje, cara. Hoje eu ajudo a mudar a vida de centenas de pessoas. Sabe por quê? Porque eu mudei primeiro. Porque eu decidi fazer uma coisa que eu dizia que eu odiava. E hoje em dia eu amo estudar. Todo dia eu tô lendo alguma coisa. Eu odiava estudar. Fiz curso de leitura dinâmica porque eu não sabia ler. Vocês estão entendendo o poder que isso tem? Então, se eu pudesse dizer uma coisa pra você, assuma o controle. Assumir o controle é ter atitude. Aí sim, você vai perceber milagres acontecendo. Nossa, Luiz, foi assim que o QG nasceu? Foi assim que você fez, cara, 2 faculdades, um MBA. Eu já fui pra Califórnia 2 vezes. Uma vez eu fui estudar, acho que foi no final do ano. E eu falo isso aí, cara. Pô, você foi pobre, meu irmão. Ano passado eu passei o Réveillon na Disney, cara. Com um carnê de suaves prestações, mas foda-se. Eu fui pra lá, velho. Tava na Disney lá, abraçando o Mickey, o Pato Donald. Eu sei imitar o Pato Donald, uma hora eu mostro pra você. Cara, eu tava lá, velho. O meu cartaz do sonho tava a Disney lá já fazia 10 anos. E esse final de ano eu realizei, risquei lá. Eu falei, chupa, fui pra Disney, meu irmão. Tá? Passei o final de ano lá. Eu, os americanos lá, eu abraçando todo mundo, falando um monte de groselha lá. Me sentindo um americanizado, meu irmão. Ou seja, até onde você pode ir? Até onde você estiver disposto a se sacrificar para melhorar, para mudar. Esse é o limite. Quando eu tava na Disney, eu lembrei das muitas horas que eu acordava 4h30 para estudar, que eu sacrifiquei de sábado, domingo, feriado, tudo, eu lembrei de tudo. Eu montando o QG, dobrando jornada, chegando da polícia cansado, você tá entendendo? Cara, poxa, poder escolher o carro que eu quero, poder fazer as coisas, sabe? Então assim, trabalho pra cacete, trabalho pra caramba. Daqui a pouco tô indo pra delegacia de novo, quem me viu tava no plantão ontem. É assim que a coisa funciona. Eu vou dar uma dica pra vocês, eu queria deixar uma lição aqui também hoje. Ó, existem 2 componentes para toda situação: fato e história. Fato são detalhes verificáveis e indiscutíveis sobre o que realmente aconteceu. Por exemplo, eu marquei de encontrar o meu parceiro aí, o Fernando. Marquei de encontrar o meu parceiro Fernando pra gente jogar bola. 7h30. O que aconteceu? E ele não chegou às 7h30. Ele chegou 20 horas, ele chegou às 8 horas. Isso é um fato. Você entende? Eu marquei com o Fernando às 7h30, o Fernando chegou às 8. Isso é um fato. História, pessoal. O que é história? Grave isso aqui, que isso aqui vai servir para a vida de vocês. História é o que contamos para nós mesmos sobre o significado do que aconteceu. Eu posso muito bem dizer o seguinte, nesse exemplo que eu tô te contando aqui agora. Porra, o Fernando não tem compromisso nenhum, cara. Porra, eu marquei com o cara às 7h30, o cara me chega às 8. Porra, qual que é o compromisso desse cara? Quem que esse cara pensa que ele é? Sabe, isso aqui é uma história. Eu tô dando uma história para um fato. História é você quem dá. E eu posso muito bem mudar essa história. Como é que eu vou mudar essa história? Eu posso dizer o seguinte, porra, meu, Fernandão é brother, Fernandão é gente boa, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Deve ter acontecido algum incidente em casa, o Fernando tem filho, às vezes o Fernando se atrasou, perdeu a hora, é um cara que trabalha muito, devia estar cansado. Então, eu falo uma coisa pra vocês, qualquer uma das opções, ou todas elas, podem ser uma história que você conta em relação ao que houve. Então, não são fatos, são, na verdade, os significados que você atribui aos fatos. Sabe por que eu te contei essa história? Porque essa história fez eu perdoar meu pai. Essa história fez eu perdoar o meu pai. Como assim essa história fez eu perdoar meu pai? Eu culpava ele por ter abandonado a gente. Eu falava, porra, meu pai abandonou a gente. Largou eu bebê com a minha mãe.
Então assim, porra, eu tinha raiva, cara, tinha muita raiva, muita raiva. E depois de um tempo, só que isso, o fato dele não ter ficado com a minha mãe, é o quê? É um fato ou uma história? É um fato, mas é um fato. Eles não deram certo, ele foi embora. Só que eu atribuía uma história que me fazia sentir raiva dele. Então o que aconteceu? Eu mudei. Porque a história você pode mudar, o fato você não muda. O fato você não muda, a história você pode mudar, o significado da coisa você pode mudar. Eu mudei. Eu falei assim, olha, alguém lá em cima permitiu que papai fosse embora quando eu ainda era bebê, porque eu precisaria entender que a minha força viria de dois lugares, de cima e de dentro. Talvez pela minha genética, se eu tivesse tido um pai muito presente, eu seria muito fraco, eu seria mole. Então eu teria que enfrentar sozinho. Somente eu e mamãe enfrentamos o mundo para que eu entendesse que a minha força vem de cima e vem de dentro, das coisas que eu faço também, das minhas atitudes. Então isso me fez dar um novo sentido para aquele fato e fez com que eu perdoasse ele. Então se hoje eu sou o homem que eu sou, é porque tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Então isso faz com que a gente pare de colocar culpa nas pessoas. Isso ajuda a perdoar, porque quando a gente não perdoa alguém, a gente está levando a pessoa para a cama com a gente todos os dias. Se você tem um inimigo, parabéns, você está indo para a cama com ele todo dia, sabe? Porque todo dia que você deita, você lembra dele. Então eu comecei a atribuir histórias a fatos. Toda vez que alguém erra comigo, eu não fico... Lógico, você fica, vou falar pra você, a gente fica puto na hora, mas depois eu atribuo uma história naquilo, sabe por quê? Porque eu não vou deixar com que aquilo me incomode. Eu preciso continuar, eu preciso prosseguir, eu preciso permanecer na estrada para realizar meus objetivos, as minhas metas e ajudar outras pessoas a fazer isso. E eu sei que raiva, eu sei que medo, eu sei que arrependimento, eu sei que amargura e vingança só vão foder com a minha vida. Então eu abandono esses sentimentos usando técnicas que eu aprendo e aí automaticamente as coisas começam a dar certo. Fechou? Pessoal, vou me despedir. Fiquem com Deus. Ô Luiz, eu sou ateu, então fica com você mesmo e comigo. Grande abraço a todos. Tamo junto, galera. Valeu!